Vamos para mais um cafezinho? Hoje eu queria falar de outras formas de comunicação, né? Tem gente que fala que meu cafezinho parece tipo uma mentoria, assim, meio. Cara, beleza, fica à vontade, né? Aliás, cara, às vezes a pessoa manda tema aí eu na hora é assim, eu invento o tema na hora. Lembra que você é sempre sorteiro, né? E hoje eu quero falar de outras formas de comunicação. Tem duas coisas que a gente tem que pensar em comunicação que impactam muito a nossa carreira. E, assim, primeiro, antes de começar, eu não concordo com esse comportamento, mas a gente tem que compreender, muitas vezes, para a gente se relacionar nas empresas, né? E eu vou falar de duas formas de comunicação que acontecem muito, elas têm muito a dizer para a gente, e eu não concordo com elas, né? Primeiro é a postura corporal, né? Tipo, a nossa linguagem, que chama-se de linguagem corporal. Você vê que, assim, eu gesticulo muito quando eu tô falando, né? E eu fiquei por muito tempo fazendo. Eu fiz por um tempo fonoaudiólogo, né? Por quê? Porque todo mundo reclamava aqui no Sudeste que eu tenho uma linguagem grosseira, bruta, rude. Ah, o Vitor é rude, o Vitor é grosso, né? Eu demorei para entender que isso aí não era da minha linguagem, né? Isso era muitas vezes um reflexo de como as pessoas me tratavam, né? Tipo, as pessoas, quando eu cheguei aqui, tem que entender que eu tinha um sotaque piauiense muito marcado, né? Então as pessoas eram muito grossas comigo, elas tratavam, tipo, achavam que eu era, sei lá, um ignorante, faziam piada logo de cá, você veio do Piauí, não sei o quê. Então, assim, eu criei uma forma de me proteger deles, né? E aí, tipo, isso me incorporou na linguagem. Então eu tive que suavizar isso, suavizar os ataques que eu fazia na minha linguagem, né? Que era uma coisa tipicamente da fala nordestina, que eu tive que suavizar para quê? Para me adequar à maneira que o paulista entendia o que era o coisa rude, né? Porque na verdade o que o paulista entende o que é coisa rude é coisas da fala nordestina. E isso tem muito. Da fala nordestina do sertão, né? Que é aquela fala estigmatizada das novelas da Globo. Isso está num livro chamado Preconceito Linguístico, do professor Marcos Bagno, acho que da Federal de São Carlos, né? Quando eu tive acesso a esse trecho do livro, assim como se minha mente explodisse, eu compreendesse os meus, na verdade, na época, 17 anos de história aqui no Sudeste. Mas já tinha feito esse processo, né? Já tinha passado por esse processo. Meu sotaque suavizou bastante, por isso que eu não tenho os ataques característicos. Na verdade, quando eu fiz esse processo, ele descaracterizou mais ainda a minha fala, né? A minha fala é muito descaracterizada no sentido de regionalidade, né? Se vocês parar para perceber. Outra coisa mesmo é a linguagem corporal que você pode procurar na internet aí. É tipo, você vai numa reunião e fica de braço fechado assim, Isso você tem que quebrar, para quê? Você tem que deixar o outro achar que você é receptivo com ele, né? Então, quando alguém tá falando, principalmente seu chefe, né? Você tem que estar, tipo, sei lá, dar bom dia, tipo, tente demonstrar no seu corpo que você é receptivo, né? Isso é a parte mais fácil da fala que eu quero falar aqui. A segunda parte é uma parte que envolve um certo tipo de preconceito, um certo tipo de pré-julgamento e é o que eu vou chamar de estereótipo, né? Há muito tempo atrás eu dei uma palestra no TDC até não era na época da pandemia, assim, 2020 acho que foi 2021, se não me engano, que eu submeti, vou submeter uma palestra sobre preconceito, tava todo mundo falando ali, já tava, o mundo já estava se abrindo, né, eu acho que 21 já tinha vacina, e eu tava pensando assim, pô, será que ela vai continuar a Eu conheci muitas pessoas que tinham sido, que moravam no Nordeste e estavam trabalhando remotamente, né? E eu fiquei preocupado assim, será que as pessoas estão realmente entendendo que se o trabalho remoto pegar, pessoas que moram em regiões do Nordeste que não tem empresa de TI, porque é muito raro ter uma empresa de TI lá no sertão do Piauí, lá em cidades que são até grandes, como Floriano, Caruaru, e eu tava, Campina Grande deve ter, Campina Grande é um polo de computação, né? E eu tava até pensando assim, cara, será que as empresas do Sudeste contratam as pessoas? E aí eu falei, vou prometer uma palestra no TDC, né? Pra diversidade, cara, isso é diversidade. Eu quero contratar alguém que. Pô, os caras falam de diversidade, mas a diversidade não passa ali de BH, né? Tipo, BH é
topo máximo da diversidade aqui do Sudeste, né? Quando eu falo de diversidade regional. Pode subir ao que for, até o Ushuaia o cara vai, né? Mas pro Nordeste, às vezes, a gente ouve isso, né? Ah, mas que faculdade boa tem lá, cara? O pessoal fala isso, né? E aí eu vi assim, pô, aí eu comecei a estudar estereótipo, né? Tipo, o que é estereótipo? Peguei algumas palestras, eu trabalho numa multinacional, então tem muita palestra sobre estereótipo, né? Porque eu não tô falando só, tipo, numa multinacional, a gente não tem só o brasileiro. No brasileiro, cara, brasileiro pro gringo é tudo igual, tá? Você nasceu no Acre, você nasceu em Araripina, no Ceará, você nasceu em, sei lá, Araripina, nem sei se é no Ceará ou no Pernambuco, gente. Eu acho que é no Pernambuco agora, não sei. É a fronteira com o Piauí, e meu pai sempre usava como uma cidade longe, assim, tipo, porque é perto da região dele. Né? Sei lá, você nasceu lá em Jeromé, no Piauí, como meu pai nasceu, tipo, você e um paulistano são iguais, né? E o que acontece é o seguinte, a gente tem estereótipo, né? E eu quero falar mais do estereótipo da maneira como a gente se veste, né? Isso eu enfrentei muito no começo da minha carreira. No começo da minha carreira, eu sempre me importava assim, né? Eu quero assim, não, eu tenho uma boa faculdade, eu vou ser julgado pelo meu trabalho, né? Então eu posso ir lá exercer um bom trabalho e ser o que eu quiser. E as pessoas que estavam comigo diziam isso também. Só que é uma coisa que me falaram uma vez, né? Tipo, um piauiense usar uma havaiana, ele é preguiçoso. Um paulista usar uma havaiana, ele é descolado, ele é cool, ele é praieiro. Então, assim, tem uma certa diferença aí, né? E o que acontece? Tem certas pessoas que. E aí, assim, eu sou muito crítico a isso. Eu não faço esse tipo de distinção. Mas eu tenho que entender que se eu trabalho numa empresa, algumas pessoas vão fazer esse tipo de distinção, né? E aí você imagina lá o seu chefe defendendo pro chefe dele que você tem que crescer, e aí fala, pô, mas o Vitor, cara, olha. E aí era a maneira que eu me vestia, né? Eu me vestia sempre jeans velho, camiseta velha, jeans velho, camiseta velha, né? Eu tinha uma imagem meio punk, assim, da vida, né? Tipo, eu sou um fruto da década de 90, né? O movimento grunge ali, cabelo grande, cacheado, barba pra fazer. Na época eu usava barba pra fazer, né? Tipo, hoje eu uso barba de verdade, né? E quando eu trabalhava em empresa mesmo, no escritório, eu ia no barbeiro toda semana, tá? E eu trabalhei assim, fiquei os primeiros 10 anos da minha carreira assim, né? Tipo, não, minto. Teve algumas empresas que eu me portei melhor, assim, mas a primeira empresa eu me portava muito assim. Até que teve uma época que eu tava sem procurar emprego, e eu fui numa entrevista de emprego bem descolada, assim, tipo, eu fui calça jeans, jeans não tão velho, mas um jeans não tão novo, né? Camiseta, e fui num. Na verdade, foi uma entrevista de emprego com um cara que me conhecia da época de faculdade, me chamou pra conversar. E aí eu cheguei nessa entrevista de emprego, fui aprovado, passei, me ofereceram um bom salário, aumento de 30% ali do que eu recebia, né? E aí eu mudei de empresa, né? Chego na empresa, 2 semanas eu descubro que a minha vaga já não mais existia, desde que eu fui chamado para conversar. E que a pessoa que estava na minha vaga tinha sido demitida porque o projeto tinha acabado, tinha 3 meses, e eu tinha sido contratado só para esses 3 meses de rebarba e que eu seria demitido no final de 3 meses. Caso você não saiba, 3 meses é a experiência de CLT. Ou seja, eu seria demitido no final da experiência e sem encargo trabalhista nenhum, óbvio, porque a empresa já tinha planejado isso. E isso foi um planejamento prévio da empresa, né? Aí eu falei pro meu pai, né? Falei pro meu pai assim. Aí meu pai sempre brigava comigo assim, cara, você tem que se vestir bem, você tem que vestir bem. Eu falei assim, meu pai, porra, tá vendo? Eu sempre te falei, contratar alguém que eles viram que não se valorizava. O cara olhou pro seu modo de se vestir e ele viu que você não se valorizava. Logo, por que ele deveria te valorizar? Ah, cara, isso me pegou. Isso me pegou, aí eu parei e falei assim, caramba. Desde então, toda vez que eu trabalhei em mais 2 empresas, né? Tipo, a empresa anterior é essa aqui, né? E toda vez que eu ia pro escritório, eu ia com um jeans novo, um sapatênis relativamente bom, reloginho que eu ganhei do meu irmão aqui, que meu irmão ganhou do paciente dele, e aí me deu, nem lembro que me deu, barba bem feita, né? E uma camisa mesmo, assim, tipo, às vezes você me vê com camisa, mas eram umas camisas melhores. Agora eu uso umas camisas mais. hum, eu gosto de olhar, mas eu usava uma camisa mesmo mais tradicionalzinha, assim. Não tão elitista, assim, mas assim, eu dava assim, aquela, tipo. Por quê? Quando você cria essa imagem aí que você, pô, eu tô aqui, o meu negócio é sério, você quebra aquela barreira de tipo, cara, eu não tô levando a sério isso, né? E isso é uma coisa que você passa subentendido
quando você usa um visual mais descolado, mais light, e aí era muito engraçado que as pessoas, por que você não vem de bermuda, cara? Eu falei, não, muito obrigado, não quero, cara. Eu sou acostumado a andar assim, essa maneira que eu me visto. Que era uma completa mentira, né? Tipo, eu andava de bermuda e chinelo, havaiana pra todo canto, né? Cara, eu vim de uma região da capital mais quente do país. Tipo, andar de calça jeans era meio difícil, né? Então eu criei essa imagem e foi engraçado que a maneira como as pessoas me respeitaram nessas duas empresas foi diferente, né? A galera olhava para mim e falava, pô, o Vitor não pode fazer piada com ele, o que era totalmente o oposto das outras empresas, né? Então eu consegui provar ali com dois níveis ali Tanto que na atual empresa, no momento que eu falei assim, olha, eu tinha feito um projeto, né? Tinha trabalhado 1 ano e meio no projeto de uma telecom brasileira, escritório do Brasil, time de delivery, né? Delivery é como se assim, tipo, a gente produz um produto, passa para o time de delivery customiza e entrega para a operadora, né? Porque telecom tudo é especificado, então assim, ó, o produto aqui do Brasil eu posso deployar ali no México, na Argentina. Na Argentina, na verdade, é Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Chama APU, né? A operadora que eu tô falando em questão, né? É o mesmo CNPJ, quer dizer, CNPJ não, né? Aqui no Brasil tem um CNPJ, tem um CNPJ na APU, tem um CNPJ no Chile, e o escritório do Brasil comandava tudo, né? Tanto que eu tive que fazer espanhol por 1 ano e meio, quando eu tava na UPNet Brasil, né? Quando eu pedi, eu cheguei pra diretora, ela falou, ó, quero mudar, né? Eu quero ir para produto. Aí ela falou assim, ó, tipo, ninguém trabalha de produto no Brasil, mas a gente vai fazer o máximo, por quê? Porque, assim, eles tinham um nível de respeito, tanto tecnicamente quanto pessoalmente comigo. Então, assim, não estou dizendo que eu não respeitei essa, esse respeito tecnicamente sem merecer. Não, eu mereci. Mas um dos tijolinhos que eu usei ali foi a minha postura, tanto a postura corporal, né? Quanto a postura de me vestir mesmo, né? Observa aí, todo o chefe FDP que você tem aí, que é aquele cara que... Tem alguém que mandou uma mensagem, eu não lembro agora o nome, né? Tem que olhar até no Twitter, que mandou assim, como me proteger de um chefe FDP, né? Observa que esse chefe FDP aí, isso pode ser levado nesse ponto, ele se veste muito bem. Porque as pessoas se reconhecem pela maneira de vestir. E tem um antropólogo brasileiro que estuda o Código dos Ricos que fala isso, né? E eu não tô falando que você deve se vestir com as coisas ricas, né? Mas assim, tipo, só manter aquele nível de respeito. Assim, nível de respeito, assim, nível que os outros queiram te respeitar. Nunca, eu acho que é errado a gente julgar os outros pela maneira como eles se vestem. Mas a gente não tem que ser inocente de achar que os outros não nos julgam, né? Eu vou deixar o link aqui para uma matéria e para uma entrevista desse antropólogo, né? O Michel Conforando, gosto bastante dele. O trabalho dele eu acho magnífico. E os vídeos dele é basicamente sobre o código de riqueza. É isso aí, espero que tenha te ajudado. Esse foi o meu cafezinho de hoje. Bom dia!